Muito bem, estamos de volta e o tempo passa, o tempo voa, esse é o último bloco do nosso programa. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? A gente está falando de histórias de jornalistas, radialistas, né? Pessoas da comunicação. Logo na sequência tem Fernando Rocha. Fernando Rocha está aqui com a gente no Saúde e Bem-Estar. Beijo para você, Fernando. E é um conceito de saúde bem diferente, para além da questão do corpo, envolvendo a alma, a mente, e você confere logo depois do BH Todo Dia. Aliás, todos os conteúdos da nossa programação estão à sua disposição no YouTube. O canal no YouTube é Canal Viver Brasil e agora também no nosso site, www.canalviverbrasil.com.br. Na hora que você quiser, do jeito que você quiser, você pode assistir. Tá acompanhando a história dessas duas jornalistas, que é um pouco da história das pessoas de Belo Horizonte, um pouco da história da nossa comunicação. Vai lá que depois você pode conferir mais detalhes, pode utilizar isso se você quiser. Fique à vontade, tá bom? Para além dessa história de grade, aliás, que esse nome é terrível, né? A gente ficar preso numa grade de programação. Vamos liberar um pouco aí, vamos abrir a mente. E por falar em abrir a mente, Patrícia, podcast. Você e a Vivian Santos, que é outra jornalista, âncora, que agora é terapeuta também, né? Maravilhosa, né? Que presente, né? Elias, Etel, assim, eu acho que eu tô vivendo um momento maravilhoso, profissional. Porque eu vinha com o Espelho Mágico, que eu falo que foi um laboratório, né, solo, assim, ficou quase 4 anos no ar, né, e aí passava na TV Horizonte, na Band, fiz a transição do Espelho Mágico para o podcast. Falei, será? O público? Aí eu gosto muito de verificar, assim, meu pai, minha sogra, as pessoas... fazer um teste, né, com os mais próximos, né? Fiz a transição e deu muito certo, sabe? Assim, muito legal. Como que hoje, gente, o nosso mundo virou assim, né? Na palma da mão. A pessoa tá no ônibus, pega o podcast, escuta, tá fazendo caminhada, escuta. E aí foi muito legal. E aí, quando eu entrevistei a Vivian, tem quase 2 anos, ela estava fazendo a transição da carreira. Ela saiu da TV Globo e foi amor à primeira vista, assim. Há uma compatibilidade. Eu gosto demais de pessoas inteligentes. E a Vivian é extremamente inteligente, muito, assim, delicada com o que faz, muito, assim... decidida, né? Isso. E aí eu entrevistei a Vivian, assim, eu falava assim, gente, que maravilha. E a vontade dela com o mundo do comportamento, porque ela fez a transição para terapia sistêmica, né? E o amor dela pela constelação familiar. E aí teve muita compatibilidade com a minha segunda profissão, que é de advogada, né? Porque eu sempre advoguei na vara de família. Só divórcios consensuais. E a constelação fala comigo, é utilizada até no Tribunal de Justiça. Um juiz que me apresentou, o doutor Cleiton, um beijo para ele. E aí nós não parávamos de conversar sobre constelação. E nós falamos, gente, a gente tem um propósito nisso, né? De falar de comportamento. Toda vez que o bicho... Porque eu só pegava divórcio consensual. Como eu estou na Itatiaia, eu não poderia ter litígio, né? Então, só consensual. Os dois tinham que querer. Mas mesmo às vezes os dois querendo, o casal querendo, ainda assim tem conflito. E manda pra onde? Pra terapia. Isso. Então, tava muito ligado. Então, nós falamos assim, gente, vamos fazer alguma coisa, mas que seja... Aí foi tão interessante que nós falamos juntinhas, que seja leve. Aí nasceu o nome. Leve, vai chamar Leve. Bacana. Aí vamos estrear agora, 20 de março e tudo, com uma semanal? proposta Como é que é a periodicidade? Semanal. Toda semana tem um programa, vamos ter entrevistados, né? E o nosso objetivo é não só falar de gratidão e alegria, que é o meu bordão, de leveza, não. O nosso objetivo é trazer a vida como ela é, retratar como ela é, mas como que podemos, assim, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É ter um olhar para além. É parar com essa coisa só de vitimismo, é colocar autorresponsabilidade, é trazer, assim, as pessoas, assim... Qual que é o meu propósito? O que eu estou deixando? Como que eu posso fazer com que a vida do outro seja melhor? Né? Assim, como que eu Afinal posso de fazer contas, a gente está com no o mesmo outro? mundo, né? No mesmo mundo. E olha, eu vou falar para vocês, esse projeto meu e da Vivian durou mais de 1 ano. Tem mais de 1 ano que nós estamos gestando esse projeto. Então, assim, sabe o filho que está nascendo, que está bonito? Sim, Ai, sim. que delícia. Tá de Que está boa, bonito, de está boa, delicado. né? Eu espero que o público goste muito, que vocês gostem muito, que possamos agregar o mundo da comunicação. Muito bom, ótimo. Vamos falar do mundo da comunicação, continuar a falar contemporâneo. Etel, por que tanta agressão aos jornalistas, ao repórter de rua? O que está acontecendo, hein, Etel? Olha, eu acho que é o que eu falei há pouco. Nós estamos vivendo tempos do onça.
Estamos vivendo tempos de falta de empatia, falta de tempo para o outro, para ouvir o outro, sabe? Tempos de impaciência. As pessoas não têm mais tolerância com o que o outro pensa, é só o que ela pensa que vale, né? E é por isso que eu costumo dizer, eu que cubro muita pauta policial, sabe, Patrícia? Eu costumo dizer que a diferença entre um homem ou mulher honesto e o criminoso é de 30 segundos. São 30 segundos em que você esquece quem você é, que você se deixa levar pela emoção pesada, negativa, que te transforma em criminoso, sabe? Então tem aquela música, né? Lá, é o pavio, né? Curto. É um pavio muito curto. Tem aquela música lá, né? Hoje eu conto até 10, quando eu errar como errei, né? Então se eu tivesse contado até 10, eu não faria o que eu fiz, que foi a frase que eu ouvi de uma figuraça do rádio, Glória Lopes. Eu fui a última a entrevistar a Glória Lopes, né, para a televisão. Boa lembrança, hein? Entrevistei Glória Lopes no Canal 23, né, meu primeiro emprego aqui em BH, e ela me disse isso, porque como jornalista era inevitável perguntar para ela sobre o assassinato do marido dela. Isso. Né? Eu falei, olha, me desculpa, mas eu tenho que te perguntar. E resumindo a história, ela disse para mim, eu não tenho orgulho do que eu fiz. Se eu tivesse contado até 10, eu não teria feito o que fiz. Então, hoje falta tolerância e falta contar até 10. Não precisa contar para todo mundo ver, não. Conte mentalmente, sabe? Porque até uma discussão no ambiente de trabalho, ela leva à morte, sabe? O feminicídio, ele é resultado disso, da intolerância, da falta de empatia. Porque eu acho que é o que eu faço, é o que eu penso que vale mais do que o que a minha mulher pensa. Sabe? Então, o feminicida, o homem não nasce feminicida, ele se transforma feminicida quando ele se perde. E ele se perde quando ele esquece a razão. Né? Então, a gente tem que aliar a razão, a emoção, a inteligência e a sabedoria. O que é a sabedoria? É a vivência daquilo que você aprendeu. Não somente com as suas experiências, mas com a experiência do outro. Eu não preciso matar para saber que matar faz o outro sofrer e vai me fazer também. Isso. Né? Então eu tenho que observar. Eu acho que projetos como esse que Patrícia Joe traz agora com a minha querida Vivian Santos, um abraço, um beijo para você, eles agregam muito. A gente precisa de mais leveza no nosso dia a dia, sabe? Quando eu cubro a pauta criminal, eu procuro ver aquele que está ali, que é o meu entrevistado, que é a vítima ou o algoz, como um ser. Isso. Um ser que às vezes tomou uma atitude que não gostaria de ter tomado e que foi levado. E aquele que às vezes é a vítima de uma falta de empatia, de uma falta de ouvir e de ver o outro. E aí, muitas vezes, o meu entrevistado me abraça e fala, Etel, que bom que você está aqui, sabe? Eu consolo esse ser antes de entrevistá-lo, porque para mim é importante tratar o meu entrevistado como uma pessoa, não apenas como um elemento da notícia. Dignidade, respeito. Então ele tem a tranquilidade ou a garantia de que você não vai abusar, digamos assim, em termos sensacionalistas com ele, com a história dele. Não, eu procuro não colocar o meu entrevistado em risco. Muitas vezes o meu entrevistado fala assim... eu pergunto assim, você quer aparecer? Isso. Não pode. Aí quando eu vejo o que ele está dizendo, eu falo, eu vou proteger a sua imagem. Não preciso. Eu falo, mas eu vou proteger a sua imagem, a responsabilidade é minha. É sua. É Olha. minha. Sabe? Então eu acho que é isso, sabe? Vamos lá. Eu achei interessante o que a Patrícia falou, dessa importância da leveza, né? Essa importância também de ter um mundo melhor, de empatia. Vamos no jornalismo, vamos voltar aqui. Ela, inclusive, falou, né, que, olha, eu comecei a fazer jornalismo, mas aí o diploma, a obrigatoriedade caiu, não é? E eu fiquei na dúvida e tal. Vamos passar do tempo, o jornalismo sobreviveu. Aí só uma coisa, eu não fiquei na dúvida. Eu queria trazer um embasamento maior. Tá. Eu queria me tornar uma jornalista, assim, que as pessoas falassem, tanto faz você aqui e tal. Entendi. Eu queria dar um conteúdo jurídico, trazer o direito da comunicação, sabe? Perfeito. Eu nunca saí do jornalismo. Nesses anos todos, eu sempre permeei pela comunicação. Tá. O meu ganha-pão é a comunicação. Então vamos continuar. Legal que você falou. Por que o jornalismo é importante? Apesar do diploma não ser reconhecido, apesar da agressividade, né, das pessoas nas ruas com os repórteres, por exemplo, por que ele é importante? Para mim, o jornalismo tem um papel social. Eu encaro o jornalismo assim, sempre encarei, sabe? Eu gosto de contar essa história da Glória Maria e da Maria Helena, mas eu vejo um sentido maior. O nosso papel é informar, é esclarecer, sabe? É trazer à luz denúncias,
é trazer à luz situações, é ajudar o outro quando é necessário, né? Então, nas grandes tragédias, a gente vê que o jornalismo é fundamental. É por isso que eu me irrito muito quando algumas instituições querem esconder fatos da gente, sabe? Porque, pelo menos falando por mim e por grande parte dos jornalistas, o que a gente quer é informar, esclarecer e ajudar de alguma forma. Mas agora, a falta do diploma, por exemplo, ela prejudica, porque hoje, infelizmente, todo mundo é jornalista. É isso Aí você vai falar assim, mas por que na faculdade de jornalismo só ensina a escrever? Eu já sei escrever. Não, ensina muito mais, sabe? Essa preocupação aí uma que você tem ética é... profissional. Peraí, só Isso, permeando o que você está falando. E tem o pior ainda. Com as redes sociais, todo mundo se acha um repórter. Não, youtuber. Todo tem mundo se opinião, acha um repórter. E aí essa ética, porque o jornalista, ele é o fiscal do povo, gente. Uma sociedade que não respeita a sua imprensa, ela está fadada à corrupção, ao fracasso, ao autoritarismo. E é por isso que tem essa violência, que aí a Elias está perguntando, por que a violência? Porque aquele cara, aquela pessoa que está ali, né, ela simplesmente, ela leva a emoção além daquilo que tem que ser. Nós somos instruídos, nós somos ensinados a lidar com essas coisas, você entendeu? E a preservar o relacionamento com o outro, o respeito, né? E aí vem uma pessoa que às vezes não tem essa condição e se arvora como jornalista. E aí ela cria ela publica alguma coisa, ela fala alguma coisa que desperta o ódio do outro. E ao despertar o ódio do outro, ela cria essa onda. Né? Que vai crescendo, que envolve todo mundo, e aí você vai fazer o seu trabalho e você pode levar alguma coisa na cabeça, sabe? Não, nós vimos, foram agredidos de vimos costas. Muitas vezes. Hoje não se respeita a opinião do outro, sabe? Que me importa se um prefere tal candidato ou outro. Importa não é isso. Importa saber que todos temos direito à opinião. O problema da comunicação, ela se processa justamente no ouvir. Porque todo mundo quer falar. E falar demais. E ouvir, poucas pessoas querem, né? E a comunicação se processa não quando eu ouço para te responder, mas quando eu ouço, processo aquilo que a Etel está falando, valido, não valido, fico com o que é bom. Escuto, mas né? hoje Mais do que ouvir, eu não. escuto. Né? Hoje as pessoas, assim, elas querem o tempo todo, elas sabem tudo o tempo todo, elas dominam tudo o tempo todo, né? E eu tô para te falar que hoje o maior tesouro que nós temos, Elias, se chama saúde mental. Com certeza. As pessoas não vão aguentar. As pessoas querem pôr uma capa de super-herói e tudo, bater no peito e falar, eu dou conta de tudo. E para trabalhar com comunicação e com jornalismo, é muito mais do que profissão. Porque, vamos falar da realidade? Baixos salários. Isso. Condições de trabalho péssimas. As pessoas, assim, têm que trabalhar 2, 3 empregos para dar conta, para criar filho. Banco Às de vezes horas, o que você ganha no local de trabalho, você não paga uma escola particular do seu filho. Sim. Aí, o que acontece? Você tem que começar a fazer aqueles conchaves aqui. Você trabalha num lugar e vai prestar serviço, às vezes, para um deputado, para um senador. Aí tem um conflito de interesse, tem um conflito de interesses. Eticamente, Como que a Etel pode ser uma excelente repórter? E eu falo por você, porque eu nunca fui repórter, né? Isso. Mas eu vejo assim, o repórter ele tem que estar neutro. Como que a Etel pode ser excelente repórter se ela está fichada em tal gabinete e tal? Eu também acho. Tem os conflitos de interesses que se chocam o tempo todo. Agora, tem uma coisa que eu acho que é primordial a gente falar, que é o seguinte, hoje as pessoas elas fazem tudo para ter um like na internet. E esse é o risco do não jornalismo. Entendeu? Porque tem gente que acha que está fazendo jornalismo e está só publicando um monte de M com asterisco. Isso monetizando, né? Esses likes levam dinheiro. Por exemplo, eu recebo materiais diversos. Tem coisa que o outro recebe, bota lá e tá um tanto de like, e o meu vai vir com 200 likes só. Você sabe por quê? Porque antes de eu colocar no ar, nem que seja na minha rede social, eu vou procurar saber se aquilo é verdade. Isso. Depois eu penso se aquilo é legal colocar na minha rede, entendeu? Tem um caráter informativo, olha só, tem um caráter esclarecedor, Nunca bacana isso, você sabe? Aprendeu na faculdade. Né? Aprendi na faculdade. Tem a coisa de formação pessoal, mas isso, tem a ética tem o crivo da gente. Agora tem gente que ele quer
só ganhar like. Então ele pega aquela Aí ele coisa não é jornalista, ele é grotesca. influenciador. Aí ele Ele quer joga ser lá na rede influenciador. social dele e ele não sabe o estrago que aquilo faz. É. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi situações serem jogadas na rede social e de repente falar, não é isso. Não é isso. Aí Aí tem volta. que tirar, tem que voltar. Isso. E aí o estrago já foi feito. Perfeito. É claro que a gente pode errar, não estou dizendo que eu não erro. Uhum. Já aconteceu de eu postar alguma coisa e ter alguma informação truncada, mas eu tinha ido na fonte e tal, Isso. por acaso tinha uma pequena informação errada, por exemplo, às vezes o lugar, ou às Uhum. vezes a hora, alguma Mas o coisa assim. trabalho eu é tiro, muito importante por causa eu tiro. disso. As pessoas não tiram. As pessoas simplesmente As pessoas republicam querem, consertando. As Aí o que pessoas tá lá na querem dar frente o já furo. quer dar o furo. Quer dar o furo a qualquer preço. Sabe? Antigamente, não era assim? A gente para dar o furo. Até É, mesmo era trabalhando difícil. nos meios de comunicação. Eu lembro, por exemplo, É. eu trabalhava na Record, se a Globo tinha imagem, É, a gente não- submetia, pedia imagem. Depois que Isso. você der, você me passa. Isso mesmo. Dava o crédito. É. Hoje as pessoas não dão Não, crédito na publique, informação. depois a gente vê o que vai Você dar. quer ver quando o cara não tem informação? É. Ele pega a imagem que ele recebe, joga na rede social e coloca assim, em apuração. É. E deixa você imaginar o que é aquilo ali, sabe? É Eu acho uma complicado. falta de respeito. Ou é Nunca foi informação ou tão não é. importante, né? Se não é informação, é fofoca. Nunca foi tão importante o trabalho do jornalista. Sério. 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 E das emissoras, né, gente? Também. Não, e aí você com pega essa Que elas são loucura, Quer ver cobradas na outra justiça, coisa? né? âncora. Tem cada coisa, tem uns âncoras aí que falam cada coisa. Que você vira e fala, Sensacionalistas. poxa vida, mas falou isso, mas foi o âncora que falou? É. Sabe? As pessoas não sabem a diferença entre um apresentador e um âncora. É. As pessoas não sabem quem tem capacidade para apresentar lendo TP e quem não tem capacidade para fazer como você está fazendo aqui um programa todinho sem TP. Você Hoje nós entendeu? chegamos falando isso aqui. Joga você É. para fazer um jornal. Se cair o TP, você faz o jornal do mesmo jeito. O cara lá do Do Astral ponto. né, vira para você e fala assim, aqui ó, a notícia é essa. É. Você faz a cabeça na hora, você faz o comentário, sabe? Tem gente que não dá conta se o TP cair e tem outros que leem TP, mas fala merda na hora do Isso, comentário. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Quantas vezes eu já recebi mensagem de gente falando assim, aqui, falou isso assim. Eu falo, não fui eu que falei não. É. É o bigode que tá Isso, diferente, é. é o cara que comentou. Isso. É. Aí eu tenho que buscar aquilo para mandar pro cara para ele ver que não foi eu que falei. Perfeito. É. Sabe? Então tem que haver esse cuidado. Esse sabe? zelo, Isso né? está com a precarizando a nossa profissão. É. Isso Bom. é uma perda muito grande. O papo tá ótimo, né? Esse assunto rende muito mais do que isso aqui, né? O nosso programa, mas a gente tem um tempo, né? E a gente chegou ao final. E aí, no final, é a hora do jabá, mas um jabá assumidamente, viu, gente? Que é a hora de vocês fazerem a propaganda. Né? Exato. Então, vamos lá. Patrícia, tem o Leve, né? Que é o podcast. É videocast, né? É Vídeo, videocast, né? é um videocast. Então, vamos lá, vamos dar as É. informações mais uma vez. Agora, gente, essa câmera de cá. Isso. Temos o Leve, estreia dia 20 de março agora, um videocast comigo, Patrícia Joe, e com Vivian Santos, jornalista, terapeuta. Prometemos trazer assim as melhores entrevistas, com uma análise bem profunda, de um jeito assim leve, descontraído, que tem um olhar, uma ótica que você precisa. Então, como acessar? Temos lá, videocast leve no YouTube, você vai colocar aí. No meu Instagram tem o @PatriciaJoe, tá lá o link, você pode clicar, acessar. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante também, porque às vezes a pessoa assiste, mas não inscreve, gente. Se inscreve lá, porque ajuda muito, né? A manter o canal ativo. E tá no da Vivian Santos também, que é o @Vivian Santos Oficial. Então já podem, toda segunda-feira é um videocast semanal, né? E tem muitas surpresas nele. Então não Muito percam. E deixa eu mandar um abraço aqui. Claro. De segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Patrícia Joe e a Cirantão, de 9 às 10, na Itatiaia. Então você tem também aí no YouTube e no 95.7, gente. Dá audiência pra gente. Muito bom. Perfeito, hein? Olha, só fácil, né? Perfeita. Muito bom, Patrícia. Parabéns, viu? Por topar Obrigada. desafios diferentes. Muito Isso é obrigada, importante, não viu? se acomodar. É Tá verdade. bom? Muito bom. É, muito Isso obrigada. precisa de coragem, tá? Theo, sei que tem um mês que você não publica no YouTube, que você falou, né? Pois é. Mas você tá nas redes sociais, né? Pois é, eu estou nas redes sociais, estou no @Theo Corrêa Jornalista, onde eu trago os fatos do dia a dia que eu cubro, alguns que chegam para mim, e como eu acabei de falar, olha, gente, não esperem que eu coloque muita M com asterisco lá, porque eu não coloco aquelas que eu acho que vale a pena. Então você vai saber aquelas notícias que passam por mim e que interessam, estão lá no meu Instagram, @Theo Corrêa Jornalista.
Você também me acompanha na TV Alterosa, todos os dias na Alterosa Alerta. Eu trago as notícias da rua com os meus colegas ancorando, né? E você me encontra no meu canal no YouTube. Eu tenho a coluna O Fato em Foco no portal UAI, que você vai conferir lá toda semana, sexta-feira tem um mês que a gente não coloca, que a gente estava de férias, a gente está voltando agora, vai ter mais. E lá sempre entrevistas com ineditismo, tá? Então vai lá na minha coluna, O Fato em Foco, Metel Corrêa, também no meu canal no YouTube com o mesmo nome. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns também, viu? Obrigada, Sua história me lembra muito da Conceição Evaristo. Né? Que estudou no Instituto de Educação. Olha que e ótimo. trabalhava como doméstica. Conceição Evaristo. Então, muito legal, viu? Tá bom? Ó, muito obrigado. Boa sorte sempre. Obrigada. Tá? Obrigada a você. A vida esquenta, esfria, aperta, estica, mas a gente precisa de coragem. Sobe, Tá bom? desce. Que Muito presente bom do dia. Adorei. Theo, que presente. Gente, o que falar, né? Nada. É só agradecer essa oportunidade de estar com essas duas aqui durante o nosso BH Todo Dia, tá bom? Espero que os horizontes tenham, né, ampliado muito mais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu, muito bom. Obrigada.